Começa agora. Programa Conviver. Apresentação: Afonso Moreira Júnior. Você que nos acompanha, nossas saudações fraternas, nosso boa tarde a todos aqueles que estão conosco pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook. Eu sou Afonso Moreira Júnior e nós estamos no programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. E no programa de hoje, nós temos a grata satisfação de receber Frei Alvaci Mendes da Luz, frade franciscano e historiador. Frei Alvaci, ainda que pelo aplicativo Zoom, seja bem-vindo à nossa Rede Boa Nova de Rádio, à nossa TV Mundo Maior. A Fundação Espírita André agradece a sua presença. Ô, Afonso, muito obrigado pelo carinho, pela acolhida. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de conversar nessa tarde com você, de poder falar um pouco de história, mas falar um pouco de religião também, falar desse mundo que nos envolve, nos rodeia. Bom, Frei Alvaci Mendes da Luz é mestre em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Ele faz parte da Rede Internacional de Estudos Franciscanos no Brasil e dos grupos de pesquisa Estudos da Paisagem, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas e Rastros, da Universidade São Francisco. Frei Alvaci atua no Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa em História da Educação, da Universidade São Paulo. Frei Alvaci lançou recentemente este livro, Um Preto no Altar, uma publicação da editora Vozes, Resistência e Protagonismo em Território de Disputas, sobre o qual nós vamos conversar na tarde de hoje. Eu vou começar perguntando ao Frei Alvaci, quem foi, Frei Alvaci, o preto que estava no altar e que causou tanta polêmica? E fala um pouquinho sobre o objetivo do seu livro. Muito bem, Afonso, obrigado pela pergunta. O título já chama bastante atenção, e era essa a intenção mesmo, chamar a atenção pelo título, para um episódio ocorrido num lugar bastante específico, né, que é o Largo de São Francisco, a Igreja de São Francisco do centro de São Paulo, mas que tem a ver com toda a história colonial, imperial, republicana brasileira, e que envolve os grupos sociais chamados de Irmandades Católicas, confrarias de pretos. Então, a ideia da pesquisa surgiu, de fato, quando eu morava em São Paulo, na Igreja de São Francisco, e surgiu de uma dúvida, porque existia uma lacuna historiográfica de quase 100 anos na história daquela igreja. Parece, a partir daquilo que se lia, era que existia uma história dos franciscanos até o início da Faculdade de Direito, e posterior, já no início do século XX, quando os franciscanos voltaram para São Paulo. Então, essa dúvida ficou, o que estava acontecendo naquela igreja por quase 100 anos. E aí foi a descoberta, então, de um grupo negro, protagonizado por homens e mulheres escravizados, ex-escravizados, ou aqueles que nasceram aqui no Brasil, ou nascidos em terra de África. E essas pessoas, então, lutaram para manter um espaço, para manter o culto religioso, para se manter ali naquele lugar, e chegaram até mesmo, isso já na década da abolição da escravatura no Brasil, chegaram até mesmo a trocar os santos no altar principal da igreja, ou seja, tiraram São Francisco, que era um santo branco, e substituíram por São Benedito, que é um santo preto. E daí o título, Um Preto no Altar, seria essa disputa pelo espaço físico, mas também por um espaço e um lugar social dos negros no Brasil, uma luta constante por lugares,
E a troca, então, dos santos é uma troca física, mas é uma troca simbólica muito forte também. Então, a partir do momento que esse santo subiu ao altar, subiram com eles todos os negros, né, que queriam a ascensão, que queriam a libertação. Frei Vassi, em tempos de politicamente correto, que o senhor sabe melhor do que eu, o senhor preferiu manter o preto ao invés de substituí-lo pelo negro? Afonso, esse termo, ele vem carregado de significado, né? Eu preferi o termo historiográfico, e aí, claro, existem discussões recentes sobre negro ou preto. Grupos de militância preferem o termo preto, outros grupos preferem o termo negro. Em alguns países, negro e preto tem uma conotação muito mais forte, pejorativa, do que aqui no Brasil. Então, nigger, no inglês, é muito mais forte, muito mais pejorativo do que black. Mas no caso do Brasil, e no caso do livro, do trabalho de pesquisa, eu preferi o termo que os próprios negros utilizavam para se autorreferenciar. Então, toda vez que eles escreviam no documento, eles se auto-intitulavam um preto de São Benedito, um preto da confraria, um preto em busca de tal coisa, um preto entrou na procissão. Então, o termo utilizado por eles era esse preto. E, geralmente, quando aparecia nos documentos o termo negro, era utilizado por brancos e de forma depreciativa. Então, uma forma de respeitar o lugar daquele grupo foi, então, utilizar o termo preto. Um preto no altar e não um negro. Frei Vassi, no seu livro, o senhor cita que no passado, na cidade de São Paulo, existia um grupo de mulheres negras ou pretas que atuavam como uma espécie de resistência e, ao mesmo tempo, uma liderança religiosa. O senhor poderia nos dar mais informações, falar um pouquinho sobre essa organização pioneira? Afonso, é interessante lembrar, e aí foi uma discussão bem acalorada com uma das professoras da banca. A professora é uma negra, uma professora Quintão, e ela me questionou já na metade da pesquisa sobre um olhar para as mulheres, ou tentar encontrar, porque o meu olhar masculino, branco, mesmo religioso, de padre, a gente geralmente tem um olhar direcionado. E ela me questionou, você não está enxergando mulheres aí no seu trabalho? Onde estão as mulheres? Onde está a presença feminina? E a partir desse alerta dela, eu comecei a afinar o olhar e encontrar as mulheres nos documentos. E encontrar com uma certa frequência as mulheres, inclusive em pé de igualdade. Então, as confrarias de negros, as irmandades de pretos, elas colocavam as mulheres em escala numérica, inclusive em pé de igualdade com os homens. Então, se nós tínhamos um rei, que eram os reis coroados, os reis negros, das congadas, das festas de preto, que existe até hoje. Se existia um rei, existia uma rainha. Se existia um juiz, existia uma juíza. Se existiam 12 homens na mesa administrativa, existiam 12 mulheres. Isso é de fato pioneiro, porque era muito inclusiva, essas irmandades eram muito inclusivas, e elas sempre protagonizavam também o papel dos homens e das mulheres. É claro, numa sociedade bastante estratificada, tem que se levar em consideração algumas coisas, mas só o fato de colocar homens e mulheres sentados à mesa, em pé de igualdade, na colônia, no Império e até hoje na República, isso nos faz pensar, né, sobre o protagonismo também das mulheres. E aí nas pesquisas foram aparecendo, inclusive, grupos desses na Bahia que são liderados só por mulheres, que eram liderados só por mulheres, né? A Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, do Recôncavo Baiano, que era da antiga Barroquinha em Salvador,
inclusive por discussões com o clero local, ela foi transferida para o Recôncavo, liderado por mulheres, só por mulheres. Então, essa descoberta da figura feminina, ou de encontrar o lugar das mulheres, foi bastante interessante a partir do alerta de uma das professoras da banca, né? O programa Conviver de hoje está sendo gravado, então nós não temos a participação direta de quem está nos ouvindo pela Rádio Boa Nova, de quem está nos assistindo pela TV Mundo Maior. Porém, pelo nosso e-mail, afonsomoreirajunior@gmail.com, pelo nosso e-mail, nós temos recebido sugestões para trazer aqui personalidades, religiosos, e junto com essas sugestões temos recebido perguntas, sugestões que estamos recebendo. Então participe do programa Conviver, sugerindo um convidado ou entrevistado que esteja aqui conosco. Aproveite e mande as suas perguntas, e nós vamos, na medida das possibilidades, entrar em contato e procurar agendar a entrevista, como nós fizemos no programa de hoje com o Frei Alvaci Mendes da Luz, frade franciscano e historiador. Eu vou repetir o meu e-mail, mande sugestões para o nosso e-mail, perguntas, faça uma sugestão de um entrevistado. afonsomoreirajunior@gmail.com. Está aparecendo aí. Frei Alvaci, essas organizações, essas irmandades religiosas, de defesa da cultura negra, cultura religiosa, a cultura geral dos nossos irmãos da época, defendiam atividades que eram mal vistas pelos católicos portugueses da época. Como, por exemplo, o resgate da cultura afro na figura de religiosidade ancestral da música, por exemplo. Essas organizações chegaram a sofrer algum tipo de ameaça, de repressão por parte da sociedade colonial brasileira? Houve assédio, perseguição, prisões, alguma coisa nesse sentido? Vamos lá, Afonso. É uma pergunta bastante complexa, mas vamos voltar ao surgimento desses grupos, né? Então, lá na Baixa Idade Média, ou seja, final da Idade Média, grupos de leigos, ou seja, não padres, não freiras, começam a se organizar a partir de uma devoção a um santo católico. Então, um grupo de sapateiros se organiza sobre a devoção de um santo específico e eles formam uma associação. Existiam várias, né? São José dos Carpinteiros. Então, os carpinteiros, sob a devoção de São José, se organizavam a partir dali, e essas associações, elas davam uma série de obrigações, mas de direitos também. Alguns direitos legitimavam esse grupo. Com o passar do tempo, e aí esses grupos cresceram muito, cresceram na Europa de um modo geral, em Portugal, com as invasões dos europeus, os portugueses e espanhóis ali na costa africana. Primeiro país é o Congo, depois Angola e tantos países da África Atlântica. Os escravizados começam a ser levados, seja para Portugal, seja para as colônias. E aí o elemento, a introdução do elemento negro, das pessoas de cor na sociedade europeia e colonial, exige uma organização também interna. Então, essas associações, a princípio, são só de pessoas brancas. De certo momento, com muitos negros, é preciso se organizar, então, esse mesmo tipo de associação, que é a melhor forma possível, porque tem direitos civis, mas tem direitos religiosos, né? E aí nascem as direcionadas só para os negros, só para as pessoas escravizadas, as pessoas de cor. Esses grupos crescem muito no Brasil colonial, no Brasil, na América Espanhola como um todo, várias associações, elas começam a se organizar, elas têm também uma série de direitos, elas reivindicam espaço, e ali dentro, então, dentro dessas irmandades, dessas confrarias, é possível os negros
então manterem algumas raízes ligadas à África, algumas culturas próprias trazidas da África para cá, então o tambor, as danças próprias, os enterros que eles já realizavam na África com todo um ritual é trazido para cá, e a Irmandade é o lugar onde isso é possível. Então, você se organiza socialmente, religiosamente, culturalmente dentro de uma associação dessa, as Irmandades de Pretos. E aí, claro que isso vai, na colônia, gerar uma série de benefícios, mas de problemas também. Então, há relatos, por exemplo, de reclamações dos vizinhos, de que as danças dos negros entram noite adentro, e que isso atrapalha a organização da cidade. Há reclamações de que os negros, e aí isso dá estudo, inclusive, de que os negros não eram católicos de verdade, eles apenas fingiam que eram católicos, porque, no fundo, ao invés de estarem rezando para o santo, estavam rezando por um Deus trazido da África. Então, isso gera bastante problema na colônia. Há processos, inclusive, processos de feitiçaria, processos em que alguns são condenados e levados para Portugal, mas isso não é a maioria. Eu gosto de relembrar isso porque a Irmandade era uma professora que então gosta de frisar, a Irmandade era um protesto, mas dentro de uma ordem estabelecida. Ou seja, você podia fazer aquilo dentro dos limites que a religião oficial permitia, né? Então, é bastante complexo, mas dentro de uma sociedade bastante marcada pela questão da raça, da cor, das diferenças sociais, ali dentro era o que se conseguia dentro do permitido, né? Claro, gerava bastante problema. É uma questão muito interessante e o senhor se esforçou nesse sentido para focalizar essa questão na sua pesquisa. Aproveito para dizer que eu já estou na segunda leitura do seu livro, um livro que, além de ser um livro de estudo, claro, é uma historiografia, mas é um livro muito interessante, porque traz muitas revelações inimagináveis, Frei Alvaci. Olha, as perguntas estão aqui, eu vou passando para o senhor. Os cultos e reuniões, vamos lá, realizados nessas irmandades que o senhor citou, eram sigilosos, ou seja, somente os membros podiam participar e faziam um voto de silêncio. Existe algum registro, Frei Alvaci, do que acontecia nessas reuniões? Que tipo de assunto era comentado? O que era feito ali? Como se conduziam essas reuniões? Existia uma lei interna de que muito do que era discutido na mesa, chamava mesa administrativa, o que era decidido, discutido na mesa administrativa, não apareceria para fora. Ou seja, quem fazia parte da mesa administrativa não podia dizer para fora, na cidade, o que acontecia, o que era decidido ali. É claro que, com pesquisas aprofundadas, você consegue chegar ao conteúdo de reuniões. Hoje existem várias pesquisas sobre as irmandades, isso já desde a metade do século XX aqui no Brasil, muitas pesquisas aprofundadas sobre as irmandades em Minas Gerais, são as primeiras a serem estudadas. O voto de silêncio interno preservava, de certa forma, esses grupos, né? Pense que estamos falando de escravizados que tinham a liberdade de se reunir uma vez por mês, numa irmandade, que tinham a liberdade de organizar a festa do seu santo, também uma vez por ano, e isso era permitido pelos senhores das fazendas, inclusive para manter o status social, né, o status quo da organização interna. Algumas coisas, claro, que se decidia, nós sabemos, outras não. E muito daquilo que foi decidido ali não chegou até nós, de fato. Mas, por exemplo, se sabe que nas mesas administrativas se falava sobre alforria, se decidia sobre a compra de alforria de determinado irmão, se ajudava entre si com doações financeiras, com cesta básica. Então, é um grupo social que de ajuda mútua, inclusive ajuda mútua. Então, preocupações primordiais
desses grupos passavam pela mesa administrativa. Mas o silêncio fazia parte, inclusive, como autopreservação. Isso não era só dos negros, os brancos também tinham a sua preocupação de que as informações não vazassem da mesa administrativa. Muito bem. Nos séculos passados, na fase final da escravidão brasileira, os negros eram radicalmente rejeitados na condição de profissionais, religiosos e pensadores. Frei Alvaci poderia citar um escravo liberto que se destacou na religião ou em outro campo do saber humano, que deveria ser de conhecimento público nos dias de hoje, que poderia ser uma referência histórico-cultural daquela época? Olha, nós temos vários nomes de homens e mulheres que ainda precisam ser descobertos. Isso eu coloco na introdução do livro, que ainda estão lá nos livros de registro, nos livros de batismo, nos tantos documentos de fóruns civis, nomes de desconhecidos, e são inúmeros, negros e negras, que ainda precisam ser conhecidos. Mas existem alguns nomes, inclusive um livro recente, eu tenho ele aqui, Enciclopédia Negra, lançado em 2020, 2021, se eu não me engano, ele traz um elenco de mais de 500 nomes de homens e mulheres que são retirados desse anonimato e colocados em cena, pelo protagonismo deles, pelo que fizeram. Eu gosto bastante da história de um chamado Benedito Meia Légua, um escravizado da região do norte do Espírito Santo, divisa com a Bahia. Esse homem marca todo aquele território, várias lendas giram em torno dele, mas eu poderia citar aí o Benedito, que é um filho de escravizados, não é brasileiro, é siciliano, mas que também, entrando na ordem franciscana, ele vive uma vida de eremita, de um homem que vive lá na solidão, depois acaba indo para um convento franciscano e se destaca ali nos serviços mais simples. Então, Benedito é o homem da cozinha, é o homem da despensa, é o da portaria, ou seja, é o dos serviços mais simples, um filho de escravizados que, liberto, acaba entrando num convento e depois se torna santo no diário, na simplicidade. Claro que esse processo de santidade depois é trazido para cá, para o Brasil, e Benedito vira o modelo do escravo ideal aqui no Brasil. Mas existem outros, por exemplo, Martinho de Porres, em Lima, no Peru, também um escravizado do convento dos dominicanos, que acaba também sendo um modelo aí de santidade. Existem inúmeros homens e mulheres, seja na religião católica, seja nas religiões de matriz africana, que a gente pode citar vários nomes também, Mãe Menininha do Ganduá, e por aí vai, que são pessoas que trazem essas raízes, essa força africana e que conseguem, na simplicidade, serem modelos para nós, né? Eu gosto muito desse diálogo interreligioso, Afonso. Eu acho que todas as religiões, quando conseguem conversar, elas só têm a contribuir para o bem. Essas disputas aí maldosas entre religiões e de protagonismo de de imperativo de outra, não leva a nada, né? Frei Alvaci, esse seu livro, Um Preto no Altar, é um passo muito grande no diálogo interreligioso. Para quem está chegando aí agora, nós estamos conversando com Frei Alvaci Mendes da Luz, autor do livro Um Preto no Altar, Resistência e Protagonismo em um Território de Disputas, publicação da editora Vozes, que nós recomendamos. Frei Alvaci, uma questão delicada que está aqui entre as perguntas recebidas, diz assim: o profeta francês, ou melhor, o poeta, que não deixa de ser um profeta da vida, francês, Stéphane Mallarmé, cita em determinado momento de seu trabalho literário sobre mulheres escravas negras,
que tinham seus órgãos genitais mutilados para que nunca experimentassem o prazer sexual. Uma questão delicada, ficando elas resumidas apenas a um instrumento de trabalho e reprodução. Isso nos mostra que o problema da escravidão negra, não só no Brasil, mas também na Europa, era um fenômeno muito mais amplo do que somente submeter seres humanos ao trabalho forçado, pois também visava, como acreditamos, a aniquilação psicológica e espiritual dos negros escravizados. A pergunta é, como é que os religiosos da época, se é possível responder, e a própria igreja, que falava tanto de Deus e de Jesus, permitia tamanha violência contra os seres humanos? Porque a igreja não interferia ou se interferiu nessas barbaridades? Como o senhor explica essa questão delicada, Frei Alvassi? Afonso, é uma pergunta bastante delicada de fato. Primeiro, a questão das mutilações das mulheres que acontecem até hoje na África, em alguns países, a mutilação das mulheres, isso aconteceu na escravidão, isso aconteceu de diversas formas, não só física, inclusive, eu li recentemente a questão da raspagem do cabelo para padronização dos homens e mulheres negras. Você raspava o cabelo para que eles ficassem, então, padronizados e que as diferenças étnicas não pudessem ser ressaltadas, inclusive, pelo cabelo. Mas eu não deixo de tocar nessa ferida, porque é uma ferida histórica, mas necessária de ser salientada. A Igreja Católica, por séculos, legitimou a escravização de homens e mulheres negros. Houve bastante discussão aqui nas Américas sobre a escravização de indígenas, e a igreja foi contrária, desde os primeiros tempos, à escravização de indígenas, mesmo que isso acontecesse em vários países, todos os países da América Latina, e no Brasil, inclusive, mas a igreja se manifestou contrária à escravização de indígenas logo nos primeiros séculos. Contra os negros, a igreja não se manifestou. A igreja chegou muito tardiamente, ou seja, nas vésperas da abolição, a igreja então se declarou a favor da libertação dos cativos, mas já estava nas portas lá do final da década de 1880. Então, é uma ferida histórica, legitimada por uma suposta maldição de Cã. Os filhos de Cã, fugidos por conta, Cã era o filho mais novo de Noé e teria visto a nudez do pai. Foi condenado pelo pai à escravidão, fugiu, e os descendentes de Cã seriam os negros de África. Os nascidos em África seriam os descendentes de Cã. Por isso, legitimados através das escrituras a serem escravizados a vida toda. No Brasil, o padre Antônio Vieira, os primeiros jesuítas, os famosos jesuítas aí do começo, inclusive nos escritos legitimavam a escravização, dizendo, o padre Antônio Vieira tem uma célebre frase, onde ele afirma que era preferível aos negros serem escravizados do que permanecerem pagãos em terras de África, porque aqui eles teriam a possibilidade, na escravidão, de conhecerem o cristianismo, o catolicismo e se converterem. Então, assim, é uma ferida delicada, mas necessária, e um meia-culpa que a igreja precisa fazer também. Por isso que no meu trabalho eu faço questão, inclusive, de frisar o que os próprios franciscanos, eu sou franciscano, né, mas nós franciscanos fomos legitimadores também por muito tempo. Nos conventos nós tínhamos escravizados trabalhando para os frades, a igreja não fugia dessa estrutura social, e não questionava também. E agora é preciso fazer um meia-culpa, porque até início do século XX nós ainda escrevíamos documentos e cartas e textos altamente racistas, altamente contrários aos negros, né? Então é preciso falar de fato e tocar nessa chaga histórica que nós temos como igreja.
Frei Alvaci, se o senhor me permite, o senhor é o entrevistado, o senhor é o convidado especial aqui do programa Conviver, mas eu não resisto à tentação de lembrar que o Frei Antônio de Santana Galvão, que viveu entre 1739 e 1822, aqui em São Paulo, recusou o presente, a doação de escravos negros para a construção do Mosteiro da Luz. Ele foi muito resistente, mas como não tinha outro jeito, porque os senhores feudais, né, podemos dizer, que traziam a doação, o obrigaram a aceitar, e como ele não aceitava, disseram então, você fica com eles por empréstimo. Depois que construiu o mosteiro, você devolve. Então nós tivemos muitos exemplos aí, isolados, de luta contra a escravidão. Uma coisa não nega a outra, né? Não impede a outra. De fato, existiram exemplos isolados, você citou aqui o do Frei Galvão, inclusive de não aceitação, inclusive de libertação de escravizados ao longo do processo. Então, os beneditinos, os carmelitas, os próprios franciscanos, existe sim, inclusive, eu cito no livro um padre chamado Padre Ezequias Galvão de Fontoura, que no afã, no calor das pautas de abolição, ele é totalmente contrário aos outros padres que votaram a favor da escravidão, e ele faz pregações no púlpito dizendo que nós se deixarmos a escravidão continuar, nós somos contra a lei do homem do Calvário, que é o Cristo. Então, é interessante, existem exemplos que a gente pode encontrar, mas eu citei assim como um todo, né? Não existia uma estrutura eclesial que questionava como um todo a escravidão. Nós continuamos conversando aqui com o Frei Alvaci Mendes da Luz, frade franciscano e historiador e autor do livro Um Preto no Altar. Frei Alvaci, no centro da cidade de São Paulo, existe o Largo do Paissandu, e nele a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. O senhor poderia nos falar um pouquinho sobre a história, alguma referência desse local? Claro. São Paulo não fugia da regra da maioria das cidades brasileiras, as cidades coloniais brasileiras. Então, geralmente, as Irmandades de Pretos, a primeira que nascia numa cidade colonial brasileira, era a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Porque essa Irmandade é a primeira a nascer em Lisboa, com essa organização. Existia já em Lisboa uma Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, que depois foi dividida entre brancos e pretos. Essa organização que divide, então, brancos e pretos, ela vem para o Brasil, já logo nos primeiros séculos lá das décadas do século XVI, e vão nascendo em várias cidades brasileiras igrejas de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Então, em São Paulo, por exemplo, ela nasce dentro da igreja dos jesuítas, devagarzinho ela vai se organizando, vai conseguindo dinheiro, compra um terreno e constrói uma igreja onde hoje fica a Praça Antônio Prado, ali perto da Bolsa de Valores. Ali era o lugar original da Igreja do Rosário dos Pretos de São Paulo. Então, ao entorno da igreja também os negros vão comprando pequenas casas, vão construindo casinhas, vão se organizando, o seu cemitério está ali também. São Paulo, Rio, praticamente todas as cidades coloniais, basta você fazer uma visita no interior de São Paulo, interior do Brasil como um todo, você vai encontrar uma igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Ela era a igreja dos escravizados daquela cidade ou daquela região. Em São Paulo, eles ficaram ali até início do século XX, sofrendo várias tentativas de serem retirados do Largo do Rosário, na região da Bolsa. Essas tentativas duraram até que o prefeito Antônio Prado, que dá nome hoje à praça onde eles estavam, o Antônio Prado consegue transferi-los para o Largo do Paissandu.
Então, eles são transferidos, é construída uma igreja nova para eles lá, e a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário vai para o Paissandu e está lá até hoje. Existe como Irmandade, como organização. Então, essa era a primeira. A Irmandade do Rosário é a primeira de São Paulo e a primeira das várias cidades. Logo depois vinha São Benedito, que é a que eu estudo, que estava no Largo de São Francisco. Todas elas estavam no entorno do Centro Histórico de São Paulo. Isso dá uma outra discussão, né? Início do século XX, quase todas elas são retiradas do centro, porque estamos falando já de eugenia, de sanitarismo, de darwinismo, das teorias do início do século XX que querem modernizar, limpar, entre aspas, as cidades e acabam tirando os grupos negros do centro. O Rosário é retirado contra a sua vontade, a igreja é demolida, o cemitério é soterrado, e eles, então, vão para o Paissandu. Frei Alvassi, durante a produção do seu livro Um Preto no Altar, eu gostaria que o senhor citasse um momento que emocionou mais o senhor, relativo à vivência, à narrativa da religiosidade negra. Olha, o que mais me chamou a atenção, Afonso, assim, foi a preocupação dessas pessoas, desses homens e mulheres, em preservarem esse lugar, porque esses lugares eram os lugares de manutenção da sua cultura, sem dúvida, mas era o lugar onde eles enterravam os seus mortos. Então, essa preocupação com o lugar do descanso eterno, com o lugar onde o corpo do meu irmão vai ser sepultado, é muito bonito de se ver nesses grupos negros. Existem estudos de que de África eles já vinham com essas preocupações, eles já traziam todo um funeral organizado, toda uma estrutura que se voltava para um enterro digno. Quando eles chegavam no Brasil, uma das maiores preocupações era de que o seu corpo, ou o corpo do seu irmão, não fosse parar numa sarjeta, não fosse parar numa vala comum, não fosse, que não tivesse um enterro digno. Então, é muito bonito ver que a Irmandade de São Benedito, do Largo de São Francisco, por exemplo, ela se esforça décadas e décadas para manter o lugar do enterramento, do descanso, de um funeral digno, de um enterro com procissão, para aqueles que faziam parte. Então, isso me chamou bastante atenção. E depois o que me chamou muita atenção também foi esse protagonismo exercido por homens e mulheres negros. Então, o quanto eles foram senhores da sua própria história. Nós estamos acostumados a ver, né, com uma leitura bem superficial, mas a ver os negros e negras como subordinados, uma escravidão que os mantinha sob uma tutela de um senhor, ou um tronco onde eles apanhavam. Essa leitura, assim, do negro sofredor, parece que precisa ser revista, e a partir do momento que a gente faz uma pesquisa como essa, nós vamos enxergar homens e mulheres, seres humanos, protagonistas da sua própria história, escrevendo a sua história e marcando definitivamente o seu lugar. Então isso é impressionante, né? Frei Alvassi, peço licença nesse instante para registrar e agradecer na produção do programa Conviver de hoje, com Frei Alvassi Mendes da Luz, frade franciscano e historiador, na produção Regina Prata, Fábio Bettinassi de Araxá, Minas Gerais, Alex Monteiro aqui do Bom Retiro na divulgação, nossa querida Silvana Zandomeni nos trabalhos técnicos, competentes Jefferson Carvalho, na edição nossa querida Edi Pontes. No finalzinho aqui da nossa entrevista, Frei Alvassi, eu quero comentar aqui, se o senhor me permite, eu vejo o seu livro como uma homenagem à comunidade negra que resistiu bravamente, com muita fé em Deus, e que assimilou os costumes da época na medida das suas possibilidades, e que naturalmente deixa aqui uma herança muito grande. Eu gostaria que o senhor, por favor, se dirigisse aos afrodescendentes
que estão nos assistindo e que tenho certeza terão muita curiosidade de conhecer essa historiografia, que é um resgate da nossa história, escrito de uma maneira muito simples, objetiva e, acima de tudo, verdadeira. Afonso, obrigado por lembrar. De fato, é uma homenagem, uma tentativa de homenagem muito sincera, mas baseada em fontes, em documentos originais. Então, ir na fonte original primária, escrita por eles mesmos, e trazer isso à tona foi o grande objetivo desse trabalho. O que se lia até então, e que eu lia como franciscano, era o que os outros franciscanos antes de mim haviam escrito sobre eles. Muitos de nós não deixamos de colocar o coração, ou a isenção tão necessária acaba não transparecendo nas linhas. Então, quem escreveu poucas linhas, mas escreveu sobre esse grupo negro, foi um frade franciscano alemão do início do século XX, mas os textos dele estão carregados de racismo, de um preconceito europeu trazido para cá. Então, reler o Frei Basílio Hever, que é esse historiador, reler os documentos da Irmandade, e escrever a partir do que eles mesmos disseram, do que eles fizeram, e aí não deixar a emoção. O Frei Basílio estava cheio de emoção, porque inclusive ele estava na retomada da igreja de São Francisco, retirando dos negros o lugar. Então o Frei Basílio deixa o coração dele transparecer as emoções ali, inclusive relembrar os feitos desse grupo, dizer que eles estavam ali, eles fizeram, eles foram protagonistas, eles foram os nomes dessa igreja por quase 100 anos. Então, e isso não é só aqui em São Paulo, não é só em São Paulo, isso é no Brasil inteiro. Então, o objetivo desse trabalho foi uma gotinha no oceano de todas essas pautas de lutas, de lugares, de direitos, que os nossos afrodescendentes ou os nossos africanos, os nossos nascidos no Brasil, fizeram ao longo da nossa história. Então, esse resgate, como esse livro, essa gotinha no oceano, é necessária que ela esteja lá para que outros estudos também continuem surgindo parecidos com esse, né? Nesse último minutinho aqui eu vou perguntar, o que o senhor está fazendo aí? O que o senhor está pesquisando aí? Eu continuo pesquisando, eu estou agora no doutorado, e no doutorado agora eu voltei um pouquinho nos séculos, aí voltei lá à chegada dos franciscanos no estado de São Paulo, e agora o objetivo, eu estudei o 19 para entender as irmandades católicas, mas o objetivo é estudar a chegada dos franciscanos em São Paulo e se estabelecendo aqui, seja na capital, seja no litoral, seja no interior do estado. Agora estou no doutorado, estou pesquisando também isso aí. Vamos aguardar com muita ansiedade o próximo trabalho do Frei Alvaci, mais uma vez agradecendo em nome da Fundação Espírita André Luiz a sua presença no programa de hoje. Eu que agradeço, Afonso, muito obrigado mesmo pelo convite e por essa tarde. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook. Quero agradecer pela audiência, por estar compartilhando esse nosso esforço no diálogo interreligioso. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até o próximo sábado, neste mesmo horário, onde nós aguardamos por você, com uma nova entrevista, com uma nova atração muito especial. Até lá. Você acompanhou Programa Conviver.